Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho. Pode localizar também pelo Robson Cidadão. Aproveita, já faz a sua inscrição. Chegando também ao Spotify, que tem o mesmo nome. E ainda ao portal Congresso em Foco, TVT São Paulo e retransmissoras, e ainda chegando ao Brasil 247 e a TV 247. No programa de hoje, estamos em Brasília, na sede da ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, para conversar com a presidenta da instituição, que é a Betânia Lemos. Ela vai nos apresentar a ENAP para você que nos acompanha, nos ouve e nos assiste, e para que você tenha conhecimento, tenha noção da importância desta escola. Seja bem-vinda ao nosso Espaço Cidadão. Obrigada, Robson. Olá a todos que estão nos acompanhando em todos esses canais. É um prazer estar aqui com você fazendo essa conversa. Prazer tê-la conosco. Eu inicio a nossa entrevista conversando um pouquinho sobre a ENAP, né? Quem já é da administração pública, em boa parte, conhece a ENAP. Mas quem não é funcionário público, especialmente federal, talvez não tenha conhecimento. Então, eu queria que você apresentasse para quem nos acompanha nesse momento, né? O que é a ENAP? Bom, a ENAP é a Escola Nacional de Administração Pública. Ela é considerada uma escola de governo. Ela é uma escola de governo porque ela é responsável por formar os servidores públicos. Inicialmente, a ENAP formava os servidores federais, e hoje ela forma os servidores do Executivo de todo o Brasil. E, além disso, a gente também oferece cursos para a população em geral, para os cidadãos, os cursos em temas de governo. Maravilha. E aí eu gostaria de saber, então, pelo que você nos colocou, a ENAP, ela colabora tanto para a formação de funcionários, servidores públicos que fazem parte do governo federal, né, ramificado em todo o Brasil, mas também atende e colabora com a formação, por exemplo, de secretários municipais, né? Vem aí uma nova turma assumindo em 2025, né? Talvez, certamente, novos secretários municipais. Muitas vezes também você tem novos secretários estaduais, então a ENAP ela colabora com a formação em gestão pública de todas essas pessoas também. Exatamente. A ENAP ela tem a missão de unir conhecimento e prática para a transformação do Estado. E transformar o Estado, a gente precisa formar tanto o nível federal, quanto o nível estadual e municipal, principalmente, porque é no município que a política pública é entregue. Então, a ENAP forma os secretários, as secretárias e os prefeitos e as prefeitas. Então, a gente forma no município um aspecto grande de servidores. E aí a gente tem cursos focados em quem vai fazer a gestão, que são os prefeitos, prefeitas, secretários e secretárias. Que maravilha! E, por exemplo, esses cursos, eles são cursos gratuitos, né, para aqueles que são funcionários públicos que estão temporariamente porque foram eleitos ou nomeados por cargo em comissão, e também para os funcionários efetivos. Existe algum tipo de custo para esse público? Não, o público usuário da ENAP é gratuito, a gente não cobra por nenhuma formação. Esse é um serviço que o governo presta para os servidores, né? Porque é importante a formação, isso é um investimento que o governo faz na formação das pessoas que gerem o Estado, as pessoas que trabalham no Estado, para que as pessoas possam oferecer um serviço de qualidade para a população. Então, isso como um investimento é um investimento do governo, o usuário não paga nada. Maravilha. E quando nós pensamos no público, vamos chamar assim, externo à administração pública, mas que porventura tenha vontade um dia de ter a oportunidade de poder servir na administração pública, seja como efetivo, comissionado, como secretário ou na posição de um funcionário mais voltado para o campo operacional, a escola também abre oportunidades para este público e se em caso positivo, se há cobrança ou não nessas situações. Então, a escola ela abre a formação por meio do ensino online, então a gente tem a chamada Escola Virtual de Governo, para entrar lá é escolavirtual.gov.br. Nessa escola, qualquer pessoa tem acesso
há vários cursos na temática governamental. E eles são importantes não só para quem pretende trabalhar no governo, mas ele é importante para toda a população. Porque uma vez que a gente, como cidadão, conhece como o governo funciona, a gente pode atuar e exercer a nossa cidadania através do controle, fiscalização e participação ativa da população nas ações de governo. Então, é uma formação bem ampla que a gente oferece. E é tudo gratuito, sem custo para o usuário. Maravilha. E as pessoas que, porventura, já fizeram cursos na ENAP, ou que não fizeram, mas querem ter conhecimento sobre o material que muitas vezes se utiliza na escola para dar aulas, palestras, cursos de formação. Existe alguma forma de que as pessoas possam ter acesso a esse material, seja online ou mesmo fisicamente? Sem dúvida. A ENAP trabalha para a difusão do conhecimento. Então, a gente tem, através do nosso site, o site da ENAP, e também nossos canais, rede social e o YouTube, a gente disponibiliza muito material, tanto publicações, livros, como também vídeos. A gente também tem podcast, como esse aqui, videocasts, disponibilizados no Spotify e em outros canais de disponibilização. Então, é muito fácil de acessar. Basta entrar no canal da sua preferência, digitar ENAP e procurar pelos nossos materiais. Às vezes tem uns que não são ENAP e finge que são ENAP, então tem que tomar cuidado se é ENAP de verdade. Os nossos são sempre.gov. Muito bem. Agora, conversar um pouquinho também sobre um outro tópico importante, né, que é da própria ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, uma escola de governo, como você acabou de nos apresentar, que já chega aos seus 38 anos de atuação, né, levando essa formação para o Brasil inteiro, né, no momento em que cada vez mais a profissionalização do serviço público ela é necessária. E aí eu gostaria que você nos falasse sobre de que maneira a ENAP colabora com a inovação para o serviço público, para o serviço que é prestado à população que às vezes reclama um pouco de muita burocracia, ou de que as coisas demoram, ou que o serviço talvez não esteja como a pessoa gostaria que ele estivesse, ou não é atendido como gostaria que fosse. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a colaboração da ENAP para essa área da inovação. Bom, então a ENAP, além das capacitações, a gente tem 2 pilares para um Estado funcionar direito, né? E quando eu falo Estado, eu estou falando governo federal, governo estadual e município, ou seja, para a política pública chegar na população, a educação, a saúde, tudo isso para chegar na população, para a população ser atendida da forma correta, a gente tem todo um preparo e vários passos anteriores. Então, a ENAP trabalha capacitando os servidores para que eles conheçam bem esses passos e possam executar a política da melhor forma possível, e a inovação, que é fundamental. Hoje, o mundo está mudando o tempo inteiro. Estamos tendo mudanças tecnológicas, a gente já mudou a forma que a gente interage, e o governo também precisa mudar a forma que ele presta serviço para a população. Ele precisa estar prestando dessa forma nova, dessas novas linguagens. E a ENAP tem uma área dedicada à inovação. Então, a nossa área de inovação em governo, a gente tem o primeiro laboratório de inovação do governo federal, foi lançado pela ENAP. Então, a gente apoia outros órgãos a terem laboratórios de inovação para que eles possam testar, prototipar novas formas de fazer o trabalho. E essa nova forma de fazer, ela diminui a burocracia. São formas em que tem o usuário como centro. Então, a gente impulsiona a criação de novos laboratórios. A gente também trabalha com inovação aberta, então interagindo com todo o ecossistema de inovação brasileiro. Com isso, a gente ajuda a impulsionar esse ecossistema de inovação, seja inovação tecnológica, seja inovação social, seja inovação em processo. Então, a gente trabalha com essa inovação aberta. E, em outubro, a gente lançou o Laboratório de Inovação e Inteligência Artificial, Que o maravilha. LIA, que é um laboratório que vai apoiar os órgãos a trabalharem e incorporarem a inteligência artificial na sua prestação de serviço no seu dia a dia. Que maravilha! E vai estar acessível para todas essas áreas do serviço público? Todas as áreas do serviço público. O laboratório ele faz parte do Plano Nacional de Inteligência Artificial, que foi lançado
há pouquíssimo tempo, né, recente, e aí o laboratório é uma parte executora desse plano. Então, ele foi lançado pela ENAP, mas ele é um conjunto, tem um boom de órgãos públicos que trabalham com inteligência artificial e que coordenam essa política junto com a gente nesse laboratório. Então, ele é bem geral. Maravilha. E você poderia nos estimar, né, para você que ligou a TV agora ou que está nos acompanhando, nos ouvindo pelo Spotify, ou você que está acessando agora o portal Congresso em Foco, a TV 247, estamos em Brasília, na sede da ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, conversando com a sua presidenta, que é a Betânia Lemos, né, que está nos apresentando, né, a própria escola e a sua importância, a prestação de serviço à comunidade. E aí eu gostaria de saber o seguinte, teriam números que você pudesse compartilhar conosco quando a gente pensa, né, em todo esse tempo de existência, né, quase 40 anos de existência da ENAP, seja em termos de formação de pessoas, de cursos, quantidade de cursos oferecidos, seja de uma pós-graduação lato sensu ou uma pós-graduação estrito sensu, um mestrado, por exemplo, há números que você possa compartilhar? Com certeza há números. A ENAP, ela nasceu em 1986, para formar uma carreira específica do governo federal. A partir daí ela foi crescendo, ganhando importância, e hoje a gente forma, como eu falei, servidores federais, estaduais e municipais. E os nossos números são muito grandes. Na Escola Virtual de Governo, que é a escola aberta, né, a toda a população, hoje a gente tem 5 milhões de usuários cadastrados, mais de 10 milhões de certificados emitidos, mais de 750 cursos ofertados em diversas áreas, inclusive em áreas de ponta, como inteligência artificial. Então, são números muito grandes. A gente também oferece 2 mestrados, um doutorado profissional, esses exclusivos para servidores públicos. A gente tem várias pós-graduação, lato sensu, os nossos MBAs, são muitos cursos ao ano, ou seja, é uma gama enorme de servidores e servidoras públicas formadas por nós todos os anos. Para quem nos vê nesse momento, né, temos aqui, atrás de mim, né, temos aqui no portal GovBR, você tem o site, né, da própria ENAP, né, onde certamente você vai encontrar todas essas informações em detalhe, né, porque são tantos cursos, eu acho que a gente teria que gravar aqui vários programas para falar sobre tantas oportunidades que nós temos, né? Sem dúvida, são muitos cursos, muitos programas diferentes de inovação. A gente lança editais para fazer o chamamento, tanto das empresas, né, do ecossistema de inovação, para poder colaborar com a gente, quanto dos órgãos públicos para estarem com a gente e lançarem seus desafios de inovação. A gente, então, compartilha também os cursos, é muita coisa, realmente a gente ficaria horas aqui falando. Mas o nosso site está disponível, você pode fazer o login com o GovBR, então ele é integrado ao GovBR, você faz o login com o GovBR, é super simples, e lá tem acesso a todas as informações, e importante, todos os nossos cursos são com certificado. Então, a pessoa faz o curso e, ao final, se ela passa, né, é aprovada, ela tem o certificado e esse certificado é válido, né, em todo o território nacional. Maravilha. E eu gostaria que você pudesse nos falar um pouquinho agora a respeito de uma outra inovação, vamos assim falar, da própria ENAP, que é uma colaboração fundamental para os novos funcionários públicos que já chegaram e estão chegando. Nós tivemos a realização do concurso nacional público unificado e tem vários outros concursos acontecendo ao mesmo tempo e sem dúvida está chegando muita gente. Até uma coisa que eu achei muito bacana nessa forma de concurso, que muita gente chama do Enem dos concursos, primeiro a democratização, porque antes só quem tinha condição de vir aqui para Brasília, pagar passagem, seja aérea ou de ônibus, e uma hospedagem é que conseguia fazer um concurso como esse, né? Hoje, onde você estiver pelo Brasil, em todos os estados, você consegue ter acesso para fazer, né? E também, antigamente, você quando fazia um concurso público, aí era coisas bem profundas que se cobravam, muitas vezes, de português e matemática numa prova, aí você ia para servir no IBAMA, por exemplo, mas naquela prova do concurso não tinha nada sobre IBAMA e meio ambiente, né? Então hoje não, você tem um concurso direcionado.
Então, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso e de que maneira a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, está colaborando com os novos funcionários públicos, dessa nova geração aí que incrementa o serviço público federal brasileiro. Então, o Concurso Público Nacional Unificado, ele foi realizado pelo Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, que é o ministério que a ENAP é vinculada, e nós participamos desde o início no grupo de trabalho, lá atrás, quando se começou a pensar em fazer. Então, a gente participou de toda a concepção, da concepção da prova, de como, né, as matérias que tem que ser. Então, a gente participou dessa concepção nesse grupo e agora a gente vai fazer as formações dos servidores. Maravilha. A ministra da pasta é a Esther Dweck. Esther Dweck, ministra Esther Dweck, do Ministério da Gestão, Inovação e Serviço Público, que é um ministério novo, criado agora pelo governo Lula. E esse ministério ele é focado em cuidar da gestão, e inovar o serviço público. Essa palavrinha mágica. Exatamente, né? Isso já é uma indicação, é a primeira vez que o Brasil tem um ministério com essa responsabilidade, né? E cuida de diversos campos, e já está inovando, né? Acabou de fazer esse concurso, que é um concurso que é uma mudança na forma da entrada do serviço público, uma mudança de concepção, para trazer mais democratização. Ele foi pensado para que mais pessoas de todo o Brasil virassem servidores públicos, e não apenas aquelas que podiam pagar, como você bem falou, para vir para cá, para fazer a prova. E a ENAP, então, ela contribuiu na concepção e agora vai contribuir na formação de todos esses servidores, não só do concurso unificado, mas de diversas outras carreiras. Então, a gente está preparando, vai sair no ano que vem, quando as pessoas do CPNU entrarem em exercício, forem chamadas, né? A gente está lançando um curso amplo para todas as pessoas, são 280 horas de formação, em que a gente desenvolve nas novas pessoas que estão entrando no serviço público, o ethos de serviço público. O que é ser servidor público? Então, a gente desenvolve ali todas as competências transversais do serviço público. Essas competências, elas foram definidas pela ENAP há uns anos atrás, num estudo junto com a OCDE, quais as competências que o serviço público brasileiro precisa ter. Então, esse curso ele é amplo, todos os servidores vão fazer, né, e ele é virtual. Além disso, para algumas carreiras específicas, que são carreiras que tem na legislação que o curso de formação é segunda etapa de concurso, a gente vai fazer o curso de formação presencial. E todos esses novos servidores dessas carreiras, são ao todo 1.400 pessoas, elas vão ter um certificado de especialização lato sensu. Então, não é simplesmente um curso de formação. A gente está fazendo um curso de formação com um nível de aprofundamento de formação lato sensu. E isso vai contribuir para que o Brasil tenha novos servidores e novos servidores muito qualificados, que já começam a trabalhar entendendo o que é o Estado brasileiro, como ele funciona, o que é servir ao público, o que é ser servidor público e todas as habilidades que a gente precisa ter na área específica da sua carreira. Que maravilha, né? Isso já dá uma velocidade muito grande aos novos servidores públicos, né? Porque às vezes o pessoal usa aquela expressão, trocar o pneu com o carro andando, né? Às vezes a pessoa entra no serviço público e, peraí, eu vou sentar onde? Vou sentar em tal lugar. Eu vou fazer o quê? Não sei, vamos começar, né, a conhecer o que é que eu vou fazer, mas aí nesse caso você já tem uma preparação, né, para você chegar sabendo o que você vai fazer. Exatamente, e é uma preparação ampla, né, mais do que saber o que vai fazer, vai além, saber pensar o que eu posso ter que fazer caso as coisas mudem, caso, né, o mundo está sempre em mudança. Então são servidores com pensamento bem amplo, desenvolvido do Estado, que são capazes de se adaptar a todas as realidades. E isso é importante, por quê? Porque com as pessoas, os servidores públicos bem formados, a gente consegue criar novas políticas e fazer com que a população tenha suas demandas atendidas, porque afinal de contas, tudo que o governo faz, seja ele em qualquer nível, tem um único objetivo: atender a demanda da população. É para isso que o governo existe. E aí, com esses novos servidores tão bem formados, a gente já ganha tempo, né? Já chega preparado para fazer acontecer e inovar junto com capacitar. É isso que é a nossa junção, né, do conhecimento e da prática, e com isso a gente pretende transformar o Estado brasileiro num Estado
que realmente atende a sua população. Perfeito. Estamos próximo de finalizar a nossa entrevista, mas eu gostaria de abrir um espaço para que, antes do encerramento, você complemente alguma informação, compartilhe com quem nos ouve e nos assiste nesse momento, algo que você considere importante em relação à atuação da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, que porventura a gente não tenha abordado aqui. Tá, eu vou abordar uma coisa bem específica de inovação que a gente vem trabalhou esse ano com um piloto que foi muito sucesso, que é a inovação de governo com a participação da sociedade. Perfeito. Porque muitas vezes o servidor público fica muito distante, ainda mais do nível federal, distante do servidor público que implementa a política na ponta e mais distante ainda da população. Então, a gente criou um programa aqui que foi de muito sucesso, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social. Esse programa visava aperfeiçoar o cadastro das pessoas que recebem política social. E aí, o que esse programa faz? É uma metodologia, ela pode ser aplicada para diversos casos, né? Ela junta numa mesma sala, numa jornada de conhecimento, servidores federais com problema específico para resolver, servidores municipais que estão ali na ponta e veem como que é realmente que acontece a prestação de serviço, e o público beneficiário e acadêmicos. Então, com isso, a gente conseguiu desenhar soluções muito inovadoras, às vezes simples, mas de bastante impacto para resolver o problema público. Então, talvez nesse último momento aqui, eu destaque isso, que é uma novidade, uma novidade não é, né? A gente já teoriza há muito tempo sobre trazer a participação social. Mas, nesse caso, a gente está conseguindo trazer a participação da sociedade, diversos setores, para dentro da construção da política pública, e não só do controle. E eu acho que isso é um caminho para a gente conseguir chegar num Brasil que a gente deseja, que é um Brasil verde, justo e inclusivo. Quando a gente pensa no chamado ciclo das políticas públicas, né, eu acredito que esse tópico que você está colaborando, está trazendo aqui para quem nos acompanha, deve ser certamente o mais importante, né? Que é o retorno, né? De como chegou, de como se efetivou aquela política pública, né? Aquela ação de governo, como é que ela chegou naquela pessoa que está numa comunidade ou que está num determinado bairro, em determinada localidade e precisava daquele serviço. Exatamente. E essa pessoa alimentando de como a gente pode aperfeiçoar e melhorar essa política e completando, como você falou, o ciclo da política pública. Ou seja, é a participação popular na origem das soluções dos problemas públicos. A gente acredita muito nisso. Maravilha. Eu quero agradecer a participação da presidenta da Escola Nacional de Administração Pública, Betânia Lemos. Seja sempre bem-vinda ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado por nos receber aqui na sede em Brasília. Eu deixo o momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Bom, eu agradeço muito, Robson, o convite para estar aqui falando para vocês e agradeço quem nos assistiu, convido para que vocês nos sigam nas redes sociais para ficar sabendo de todas as nossas novidades. A gente lança coisas quase toda semana. Muito obrigada, Robson. Muito obrigado. Você ouviu o Espaço Cidadão com Robson Carvalho.